certo? Continuando o que a gente estava vendo anteriormente para o campo escalar real, a gente está trabalhando basicamente com φ complexo conjugado. A gente viu também que a gente pode trabalhar com as componentes φ1, φ2, parte real, parte imaginária do campo complexo, né? Então, para o campo complexo, a gente pode escrever o φ, né, em termos de parte real, parte imaginária, 1 sobre raiz quadrada de 2, aqui é por convenção, φ1 e parte imaginária, componente φ2, mesma coisa, φ complexo conjugado é 1 sobre raiz de 2, né? φ1 menos i φ2, e φ1 e φ2 são campos reais para a gente, né? φ1 e φ2 são campos reais. Em termos de φ1 e φ2, né, a gente pode olhar como que fica então a transformação de calibre que a gente tinha visto, né, a transformação de calibre φ vai para φ elevado a menos i lambda, né? Aqui em termos de parte real, parte imaginária, então fica e elevado a menos i lambda sobre raiz quadrada de 2, φ1 mais i φ2, e mesma coisa, né? Para o φ complexo conjugado, vai para φ complexo conjugado elevado a i lambda, que é então elevado a i lambda sobre raiz quadrada de 2, φ1 menos i φ2. Né? Daqui a gente pode, isso daqui para a gente é o nosso φ', né? O φ transformado, e esse daqui é o φ complexo conjugado transformado. Né? Que a gente também pode escrever, lembrando que o φ' é 1 sobre raiz quadrada de 2, mesma coisa, φ1' mais i φ2', e o φ complexo conjugado ', 1 sobre raiz quadrada de 2, φ1' menos i φ2'. Né? Então, quando a gente simplesmente iguala uma expressão com a outra, né? Você pode pegar tudo que é parte real, tem que ser igual à parte real do lado direito, tudo que é parte imaginária do lado esquerdo tem que ser igual à parte imaginária do lado esquerdo, né? Lembrando lá a fórmula de Euler, né? A gente pode escrever elevado a menos i lambda é cosseno de lambda menos i seno de lambda, né? Então, agrupando parte real e parte imaginária dos dois lados da expressão, a gente pode tirar como que o φ1' e o φ2' transforma por meio da transformação de calibre, né? Então, parte real igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária dos dois lados da expressão, a gente acaba concluindo em que o φ1', né, vai se transformar como sendo φ1 cosseno de lambda mais φ2 seno de lambda, e o φ2' vai se transformar como sendo menos φ1 seno de lambda mais φ2 cosseno de lambda. Então, em termos da nossa transformação de calibre em relação ao campo complexo, em termos dos dois campos reais, né, a transformação de calibre equivalente é dada exatamente dessa forma, como a gente agrupa a parte real com parte real, parte imaginária do lado esquerdo e lado direito
dessas duas equações. Então, a gente pode ver daqui, isso daqui é equivalente a uma rotação, né? Acaba sendo equivalente a uma rotação que você está fazendo no seu espaço de campos, né? Então, se você tem os campos φ1, φ2, fazer uma transformação de calibre é exatamente uma rotação no espaço interno do campo, que é rodar, né? Rodar esses campos aí, sei lá, você faz uma rotação, agora no sentido horário, anti-horário, deixa eu ver aqui, agora eu esqueci qual é o horário, anti-horário, esse daqui é o φ2 linha, né? φ1 linha rodado, é o contrário, né? Contrário. É uma rotação no sentido anti-horário. φ1 linha, φ2 linha, por esse ângulo, né, como se fosse um ângulo lambda no espaço interno dos campos, né? Então, isso aqui é equivalente a uma rotação a gente pode ver a transformação de calibre exatamente como uma espécie de rotação, né, no espaço interno dos campos, no caso em termos das componentes φ1, φ2, né, do campo complexo. Tá? Então, essa é uma forma de ver, né, a transformação de calibre é sempre uma transformação interna, né, que você realiza sobre os campos. E é equivalente, exatamente equivalente a que você estivesse fazendo uma rotação, né? Sistema de coordenadas x, y roda para um ângulo θ, né? O ângulo aqui é exatamente o ângulo lambda, que pode ser uma função do espaço-tempo também, no caso de uma transformação local, né? Isso aqui é válido tanto para a transformação global como uma transformação local, continua exatamente a mesma expressão para a gente, né? No caso de uma transformação local, como a gente viu, para manter a invariância de calibre, você tem que adicionar um campo vetorial adicional, né, e você tem uma transformação de calibre associada àquele campo vetorial. Tá? Como uma rotação, né, lembra lá da mecânica, né? Qualquer rotação funciona exatamente como uma operação de grupo, né? Então, a gente pode verificar, né, que toda transformação de calibre acaba satisfazendo exatamente as propriedades de grupo, né? Como uma rotação, rotação de Euler, por exemplo, no espaço tridimensional, acaba sendo também uma operação de grupo, né? Então, como uma rotação, isso aqui satisfaz as propriedades de grupo da matemática. Lembrando que caracteriza um grupo, né? Qualquer, hein? No caso, a gente está falando de um grupo de simetria, que é exatamente a simetria que está relacionada com esses campos, né? Dado uma lagrangiana que envolve eles, como a gente viu, você tem uma simetria, e essa simetria vai satisfazer exatamente as propriedades de grupo. Então, uma das propriedades que a gente tem é de fechamento, que caracteriza um grupo. Então, se você tem, por exemplo, se E menos I, lambda 1, que pode ser uma função dos coordenadas, e E elevado a menos I, lambda 2 de x, são elementos do grupo. Então, se você multiplica E elevado a menos I, lambda 1, x, por E elevado a menos I, lambda 2 de x, isso daqui continua sendo para a gente a mesma coisa que E elevado a menos I, lambda 1 de x, mais lambda 2 de x.
que é equivalente a uma rotação, né, para um ângulo total, que é exatamente a soma dos dois ângulos, né, a propriedade de fechamento do grupo. Vai dar um e elevado a menos i, um lambda 3 aqui para a gente, né, de x. Então, essa é a propriedade de fechamento. A outra propriedade é a de associatividade sobre multiplicação. Então, se você tem três elementos do grupo, né, e elevado a menos i, lambda 1, multiplicado por e elevado a menos i, isso aqui pode ser função de x, e elevado a lambda 2 de x, produto aí com e elevado a menos i, lambda 3 de x. Isso daqui é a mesma coisa que você multiplicar primeiro esses dois elementos, né? E elevado a menos i, lambda 1 de x, com e elevado a menos i, lambda 2 de x, e o resultado multiplicar por e elevado a menos i, lambda 3 de x, né? A propriedade de associatividade acaba também sendo satisfeita. A terceira propriedade é que existe o elemento identidade, né? Existe o elemento e o 1 para a gente é tal que e elevado a menos i, né, um elemento do grupo, vezes o elemento identidade, é a mesma coisa que o elemento identidade e elevado a menos i, lambda 1 de x. Né? Então, que é a mesma coisa que e elevado a menos i, lambda 1 de x. Né? Esse é o elemento identidade para a gente. E, finalmente, tem o inverso. Né? Existe o inverso, que para a gente pega o inverso do elemento do grupo, né? No caso, 1 elevado a menos i, lambda 1 de x, menos 1. Isso daqui acaba sendo para a gente elevado a menos i, lambda 1 de x, emitiano adjunto, que é a mesma coisa que elevado a i, lambda 1 de x. Né? Tal que, se você pegar o elemento inverso e multiplicar por ele mesmo, né, do elemento original, vai te dar exatamente o elemento identidade. Então, tal que e elevado a menos i, lambda 1 de x, menos 1, multiplicado por e elevado a menos i, lambda 1 de x, dá o elemento identidade. Tá? Então, a nossa rotação aqui que a gente está fazendo no espaço interno, né, dos campos, né, como se fosse uma rotação nesse plano aqui, tem exatamente essas propriedades. Né? Uma rotação, você pode verificar, segue exatamente as propriedades. Uma rotação no plano é exatamente isso. Né? Duas rotações, né, fazer duas rotações é equivalente a uma rotação para um ângulo total. Né? Você tem a propriedade de associatividade, né? Existe o elemento inverso, né? Você sempre pode rodar no sentido contrário, né? E multiplica por rotação no outro sentido, você tem exatamente a mesma coisa, continua tudo igual, te dá o elemento identidade. Né? Então, uma rotação satisfaz exatamente as propriedades que a gente tem. Né? Uma rotação no plano, né? Como a gente está olhando aqui para essa transformação envolvendo φ1 e φ2 por meio dessa transformação de calibre. Então, essa transformação em particular, né, que a gente realiza no campo, é uma transformação sobre um campo complexo. A gente tem um elemento só, né? O nosso elemento aqui é exatamente esse sujeito daqui, né, elevado a menos i lambda. Então, isso daqui equivale para a gente a um grupo, né, no exemplo
do campo escalar complexo de transformar φ indo para φ', que é elevado a menos i, pode ser uma função de x, φ, e φ complexo conjugado indo para φ complexo conjugado linha, que é elevado a i, lambda x, φ complexo conjugado, forma um grupo, né, que é o chamado grupo 1. Das matrizes unitárias com elemento, né? É basicamente isso, né? O grupo das matrizes unitárias com elemento, que é só o que você está realizando aqui, a transformação no campo. Tá? Isso que em particular, né? Para esse grupo 1, né? Como a gente pode ver aqui, não importa a ordem que você realiza essa rotação, né? Você pode primeiro rodar de um ângulo θ1, depois rodar de um ângulo θ2, ou primeiro rodar de um ângulo θ2, depois rodar de um ângulo θ1, continua dando a mesma coisa, né? Então, em particular, para esse grupo, né, simetria 1, a gente ainda tem uma propriedade que é a de comutação, né? Os elementos desse grupo ainda comutam entre si. É claro que não acontece isso para rotações no espaço tridimensionais, né? Em direções diferentes vai ser diferente, mas no espaço bidimensional, no caso aqui de dois campos, né, satisfaz exatamente essa propriedade de comutação. Então, a gente ainda tem que esses elementos, aí a gente tem a propriedade, os elementos do grupo comutam. Então, tal que e elevado a menos i, lambda 1 de x, multiplicado por menos i, lambda 2 de x, é a mesma coisa que elevado a menos i, lambda 1, lambda 2 de x, elevado a menos i, lambda 1 de x, né? Os elementos comutam entre si. Então, isso é o que a gente... Todo grupo cujos elementos comutam, a gente chama esse elemento, desse grupo, de um grupo abeliano. Tá? Então, essas transformações que a gente tem no campo complexo, né, forma exatamente um grupo, é um grupo abeliano, né, uma vez que os elementos dele comutam. Né. A gente tem, claro, outros tipos de transformações mais complexas, né. Se você tivesse 3 campos, etc., né, você pode imaginar o equivalente de rotações no espaço tridimensional, ou n-dimensional, né, aí já não mais os elementos do grupo não necessariamente comutam entre si. Então, quando os elementos do grupo não comutam, é um grupo não comutativo, né? Então, para grupos cujos elementos não comutam, a gente tem um grupo não abeliano. Tá quente pra caraca. Então, vamos ver também casos de campos exatamente que satisfazem grupos não abelianos, né? Então, e esses campos são particularmente importantes em teoria de campos e física de partículas. Então, para estender o que a gente está vendo para transformações abelianas, né, ou envolvendo campos abelianos, a gente tem que analisar um pouquinho, né, a matemática associada a grupos não abelianos, né? E isso está relacionado com
a gente chama em matemática de álgebra de Lie, né? Você tem uma álgebra associada que a gente chama de álgebra de Lie. Então, revendo um pouquinho, né? Chamada álgebra para esses grupos, né? Tanto abelianos como não abelianos, você tem uma álgebra geral, essa álgebra que a gente acaba trabalhando, que é chamada álgebra de Lie. Então, a gente pode denominar, né, os elementos dessa... os elementos que vai gerar, né, essa álgebra para a gente. A gente tem basicamente um conjunto de... se é uma álgebra no espaço n-dimensional, um conjunto de n geradores que vão denominar por LA, onde o índice A para a gente vai de 1 até a dimensão do grupo, né? No grupo 1, a gente só tem um elemento do grupo, né? É um grupo 1, somente um elemento, mas você tem outros grupos em matemática com 2, 3, etc., ou vários outros elementos. Então, vamos tomar o caso geral de um conjunto que tem n geradores para essa álgebra, né? Dado por esses objetos LA. E esses objetos satisfazem as relações de comutação onde o comutador de LA com LB, esses geradores do grupo, é igual a I, uma constante, isso daqui a gente vai ver daqui a pouco, constante CAB vezes LC, tá? Onde essas constantes CAB pertencem aos reais. São números reais aí para a gente. Tá? Onde que são chamados os constantes de estrutura. E uma vez também especificadas essas constantes de estrutura, elas completamente caracterizam o grupo em questão que a gente pode estar trabalhando com ele. Então, em particular, né, se a gente olha lá para o nosso grupo 1, né, de transformações lá de calibre do campo complexo, a gente pode... do grupo abeliano as constantes de estrutura. Quem são as constantes de estrutura nesse caso? Como os elementos do grupo comutam, né? É exatamente zero. Né? As constantes de estrutura é exatamente nula, não são todas nulas. Não há constante de estrutura, é zero. Né? Uma vez exatamente que é um grupo comutativo, né? Um grupo abeliano não tem constantes de estrutura, então caracteriza exatamente um grupo abeliano. Né? Mas se você tiver constantes de estrutura diferente de zero, é claro, então isso está caracterizando que isso é um grupo não abeliano para a gente, né? Cujos elementos não vão comutar, né, entre si. Então, exemplos que a gente tem é exatamente, por exemplo, a álgebra lá que a gente vê
na mecânica quântica, né, dos operadores de rotação, né, de momento angular, né? Momento angular satisfaz as relações de comutação exatamente desse tipo, né? Um Lx é Ly, I, H cortado, né? Acho que vem um H cortado aqui na história, Lz, né? E assim por diante, né? Então forma exatamente uma propriedade de grupo não abeliano, né? As propriedades lá de momento angular na mecânica quântica de forma equivalente, né? Aqui, né, os nossos elementos, né, um elemento como a gente viu aqui do grupo abeliano, né, do grupo abeliano, lambda de x, a gente só tem um elemento, né? Um elemento do grupo abeliano e que comutam. Como a gente acaba mostrando aqui. No caso geral, né? No caso geral, a gente pode tomar um elemento, no caso geral de um grupo, chamar esse grupo de G, um elemento a gente vai expressar de forma um pouquinho equivalente ao caso do grupo abeliano. A gente pode escrever esse elemento, vamos escrever o elemento U do grupo como sendo E menos I, ômega A vezes LA, que são os geradores do grupo, e onde esses ômega A são constantes para a gente. Ou pode ser funções também, né? Se a gente quiser fazer esse grupo como sendo um grupo local, né? Então acaba sendo funções do espaço-tempo. Então, esses ômega A aqui são reais. Podendo ser simplesmente números, em caso de uma transformação global, ou funções. No caso de uma transformação local. Então, pode ser tanto um número real, ou número ou uma função real, né? Dependendo se é uma transformação global ou uma transformação local, né? Então, pode depender explicitamente do espaço-tempo. E LA são os elementos do grupo, dos geradores, né? Os geradores da álgebra em Lie, né? E que satisfaz essa relação de comutação com essas constantes, né? Que são reais, né? Isso daqui são constantes, que são as constantes de estrutura do grupo. Tá? Além do mais, a gente também pode mostrar, né? Usando essas relações de comutação, como também tem lá na álgebra do momento angular da mecânica quântica, né? Até na mecânica clássica também a gente tem uma relação equivalente, que essas constantes de estrutura, é claro, se você trocar a ordem aqui, né? Do LA com LB, você troca o sinal, isso daqui é equivalente, então, né? Dessa relação aqui, a gente também tira que as constantes de estrutura CA, B, C é igual a menos C,
B, A, C, né? Que basta inverter a ordem dentro do comutador aqui desses dois objetos. E você também pode mostrar daqui, né, que você tem a chamada identidade de Jacobi, que é o comutador do comutador de LA com LB, LB com LC, mais o comutador do comutador de LB, LC com LA, mais o comutador do comutador de LC, LA com LB. Isso daqui é identicamente igual a zero. Você pode mostrar, né, usando exatamente essas relações, sai identicamente essa identidade de Jacobi para a gente. Então, a gente tem essas duas propriedades que acaba saindo diretamente daquela relação. Então, trabalhando um pouco com essa estrutura, né, a gente pode ver um exemplo, né, de grupo não abeliano, né, que tem, na verdade, a menor dimensão que a gente tem de grupo, que é um grupo não abeliano. O grupo de menor dimensão, o grupo mais simples, é exatamente o grupo dos momentos angulares da mecânica quântica, é o grupo não abeliano mais simples, né? Que tem 3 geradores. Tem 3 geradores. Que a gente chama de grupo SU2, que corresponde das matrizes especiais unitárias 2×2, né, que é a denominação matemática lá do grupo lá da mecânica quântica e da álgebra do momento angular. Que é o grupo matrizes 2×2, onde as constantes de estrutura, né, C, A, B, C para a gente, vou colocar o índice aqui embaixo, ABC, é exatamente o tensor de Levy-Civita, ABC. É o tensor completamente antissimétrico. De Levy-Civita. Lembrando que epsilon 1, 2, 3 é igual a epsilon de, rodando circularmente aqui 1, 2, 3, né? 3, 1, 2, que é igual a epsilon de 2, 3, 1, né? É exatamente igual a 1. Qualquer coisa diferente que você tem aqui é menos 1, e qualquer índice repetido é 0, né? Esse é o tensor completamente antissimétrico de Levy-Civita, tá? E um elemento desse grupo
um elemento desse grupo, vamos chamar de U, E elevado a I, tal, que são as matrizes de Pauli, lá da mecânica quântica, e a gente pode fazer essas funções como explicitamente funções do espaço-tempo, né? Não necessariamente, mas se elas forem funções do espaço-tempo, caracterizam um grupo local, né? SU2 local para a gente. E tal são as matrizes de Pauli. As três matrizes de Pauli. Tal. Tal 1, tal 2, tal 3, né? Onde tal 1 é a primeira matriz de Pauli, é a matriz 2 por 2, 0, 1, 1, 0. Tal 2, a segunda matriz de Pauli, 0, menos I, 0. E tal 3, a matriz 1, 0, 0, menos 1. As três matrizes de Pauli, que funcionam, então, como os geradores, né, os geradores desse grupo para a gente. Tá? E as matrizes de Pauli, né, você pode verificar explicitamente, satisfazem o equivalente dessa transformação, né? Se você tomar comutadores envolvendo essas matrizes, a álgebra de Lie envolvendo elas é tal A, tal B é igual a I duas vezes epsilon, o tensor antissimétrico de Lipschitz-Vita, né? Que é o fator de estrutura do grupo, AB, vezes a matriz tal C. Né? Então, você pode verificar explicitamente que essas matrizes satisfazem exatamente essa propriedade. Né? Você podia ter chamado aqui o gerador de grupo como a matriz de Pauli dividido por 2, né? Então, dividido por 2 aqui, você acaba assumindo esse fator 2, é exatamente aquela expressão que a gente tem lá, com CAB, dado exatamente pelo tensor antissimétrico de Lipschitz-Vita, né? Acaba exatamente sendo equivalente aí para a gente. Tá? Então, essa é uma das representações que a gente tem para o grupo SU2. Né? Que a gente acaba chamando de representação fundamental, a representação fundamental do grupo. Onde a gente tem os três geradores, né? Três geradores, e é claro que esses objetos aqui, isso aqui só faz sentido quando você expandir essa exponencial, né? Então, isso aqui acaba sendo uma matriz de transformação que acaba atuando em objetos de dois elementos, né? Isso aqui só pode atuar em objetos, né, que tem dois elementos. Isso aqui é o que a gente chama, então, de representação fundamental do grupo. Né? Se você expressa o grupo SU2 dessa forma, é o que a gente chama de representação fundamental do grupo SU2. E ele age em alguma coisa, né? No caso, para a gente, campos de dois elementos, né? com duas componentes. Uma vez que vem da própria estrutura da matriz de Pauli, né?
Isso daqui você só pode atuar em alguma coisa que é um elemento coluna, né, de dois elementos, simplesmente. Né? Mas a gente também tem uma outra representação do grupo que, em vez de trabalhar com as matrizes de Pauli, né, lembra lá que as constantes de estrutura também completamente caracterizam o grupo, em qualquer grupo que a gente tem. Né? Você pode caracterizar ou por meio dos geradores, né? Então, se você está caracterizando o grupo pelos geradores, isso a gente está trabalhando o que a gente chama dessa representação fundamental, mas a gente tem uma outra representação que usa diretamente as constantes de estrutura do grupo. Então, isso forma o que a gente chama de a outra representação. Todo grupo vai ter essas duas representações. Adjunta. Que em vez de trabalhar com os geradores do grupo, a gente trabalha diretamente com as constantes de estrutura do grupo. Então, nessa representação adjunta, a gente acaba trabalhando que os geradores, né, L, A, B, C, né, a gente pode olhar para cada elemento, né, desses geradores, né, isso aqui acaba sendo uma matriz para a gente, tá, do gerador A, elemento BC, isso daqui acaba sendo menos I, o tensor de Levi-Civita, nesse exemplo que a gente tem do grupo SU2, né, que é as constantes de estrutura do grupo. Devia ter colocado aqui C, A, B, C. Então, no caso, SU2. Essa representação é tal que pega lá o nosso elemento do grupo, BC, isso daqui é menos I, a constante de estrutura do grupo são dadas exatamente pelo tensor de Levi-Civita. Agora, isso daqui é um pouquinho diferente, né? Se você abre esse objeto aqui, como você tem três, né? Você tem três geradores, você vai ter uma matriz 3x3, né? Acaba gerando, isso daqui é uma matriz 3x3 agora para a gente, né? Então, esses objetos agora, se você trabalha na representação adjunta, isso já não está mais atuando em campos de duas componentes, né? Você tem que atuar com campos de três componentes, né? Então, dependendo de qual é a situação, por exemplo, você vai lá no laboratório, mede uma simetria e você tem um conjunto de partículas, né? No caso lá das interações fracas, é exatamente um exemplo desse, né? As interações fracas, você tem representado exatamente por um grupo SU2, né? Que representa, acaba sendo também equivalente lá nas interações fracas, e atua em que objeto, né? Esses campos aí que a gente tem lá na teoria eletrofraca é o Higgs, né? O Higgs que vem de um campo escalar que forma um dupleto, né? Então, esse dupleto está, né, exatamente nessa representação fundamental. Então, lá para as interações fracas, a gente acaba trabalhando diretamente com a representação fundamental do grupo. Mas a gente tem outras situações que você tem que trabalhar, não com a representação fundamental, mas com a representação adjunta, né? Em física nuclear é outro exemplo, né? Em física nuclear, por exemplo, você tem você pode trabalhar com objetos que formam dupletos, né? Por exemplo, do nucleon, que é o próton e nêutron, né? Então, se você está trabalhando lá num problema específico em matéria nuclear, né?
de matéria próton-nêutrons, né, matéria nuclear, a gente trabalha na representação exatamente fundamental do grupo. Mas você também pode estar trabalhando com pions, né? Com pions você tem 3 elementos, né? Então os pions formam, você tem o pion positivo, o pion negativo e o pion neutro. Eu vou chamar aqui de pion P2, P3. Então se você está trabalhando com matéria piônica, ainda você tem uma simetria SU2, né? Você pode mostrar que é uma simetria SU2, mas você está atuando agora em objetos de 3 elementos. Então, você passa a atuar com a representação adjunta do grupo, né? Então, dependendo da situação que você tem, por exemplo, em física de partículas, se você tem dubletos ou objetos que formam tripletos, você tem que trabalhar ou com a representação adjunta, a fundamental ou a representação adjunta do grupo, né? Então, são as 2 possibilidades, mas o grupo de simetria ainda continua sendo o mesmo, né? Continua sendo SU2. Tá? Então, tem essa distinção, dependendo de cada caso que você tem, né, do problema em particular, você pode ou ter que trabalhar com a representação adjunta do grupo ou na representação fundamental do grupo. Em particular, na representação adjunta do grupo, né? A gente pode escrever explicitamente os geradores do grupo aqui, né? Que seguem dessa prescrição, né? Então, você tem o L1, né? Elemento, o ABC aqui, lembra que vai 1, 2, 3, né? Isso aqui acaba gerando uma matriz 3×3. Então, L1, 1, 1, vai ser 1, 1, 1, que é 0, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3 é 1, todas as combinações possíveis, né? Faz todas as combinações possíveis aqui, você vai tirar exatamente quem são os elementos que acaba na representação adjunta para a gente. Tá? Então, na representação adjunta, os geradores do grupo, o elemento 1, 1, 1, que é 0, 1, qual que é o próximo ali? 1, 2, né? Assim, vai contando, né? Que também é 0. O 1, 1, 3, que é 0 também. E assim por diante. Agora vem o 1, 2, o elemento aqui 2, 1, né? 1, 2, 1, que também é 0. E assim por diante. 0, 0. Esse cara aqui é diferente de 0. 0 e 0. E vai formando, né, dado a constante estrutura, né, a gente tem quem é na representação adjunta, quem é o gerador do grupo em correspondente. Mesma coisa para L2, né? Agora o A aqui é fixo em 2, vai variando o BC como 1, 2, 3, e a gente tira todos os elementos da matriz correspondente, vai te dar 0, 0 e 0, 0, 0, menos I, 0, 0, e agora fixa o A como sendo 3, e vai variando aqui o BC como 1, 2, 3, e você lê diretamente aqui do fator de estrutura, que é o tensor de Libich-Vita, quem é a matriz L3, que vai te dar 0, menos I, 0, e 0, 0, 0, 0, 0. Então, esses são os geradores do grupo na representação adjunta para a gente. Tá? Geradores do grupo na representação adjunta ou na representação fundamental do grupo, que são matrizes 2×2 ou agora matrizes 3×3, mas continua sendo o próprio grupo SU2. Tá? Tudo bem? Ficou claro as 2 representações? Se eu tiver um objeto como eu sei que ele faz parte da representação
Aí você tem que ver o que está sendo exatamente conservado, né? Tem que ser o que está exatamente conservado. Lembra que o grupo, né, satisfaz aquelas propriedades específicas que a gente tem. Se fosse SU3, né, seria um grupo qualquer, O3, né, SU3, O3, ou alguma... A álgebra é diferente, né, a álgebra é diferente. E você tem geradores do grupo diferentes. Então, o campo vai se transformar de forma diferente. Tá? Então, você pode tentar transformar por O3 ou SU3, aí você vai ver que você vai ver que não vai se transformar de forma correta. Tá? Ou seja, depende do problema que você tem, especificamente. E que tipo de simetria eventualmente está sendo obedecida, né? Você vai lá no acelerador de partículas e observa que aquelas partículas têm que ter tal simetria, né? Isso vai especificar qual grupo, né? Em particular, se fosse em cromodinâmica quântica, né? Aí o grupo é SU3, né? Que você tem agora os gluons, os quarks vai satisfazer exatamente o grupo SU3. Você acaba mostrando que é o grupo de simetria apropriado. Outra coisa que a gente tem aqui também, né? Como o grupo tem 3 elementos para a gente, né? A gente também pode verificar que se a gente está trabalhando, como lá no exemplo, por exemplo, das interações fracas, né? As interações fracas também é o grupo SU2, né? Exatamente o grupo SU2, no caso, na representação, acaba sendo na representação fundamental do grupo. E a gente tem 3 geradores do grupo, né? Os 3 geradores do grupo. Quando a gente passa por uma transformação de global para local, a gente viu que você tem que introduzir um campo vetorial, né? Então, quantos campos vetoriais você tem que adicionar? O número de campos vetoriais é exatamente o número de geradores do grupo que você tem. Então, se você tem 3 geradores, você tem que adicionar 3 campos vetoriais, que são os 3 bósons vetoriais que você acaba tendo lá. Bóson W mais menos e o bóson Z neutro. Na verdade, não é exatamente associado com um campo vetorial direto que sai do grupo, que é uma mistura com o grupo 1, né? Você tem também uma mistura lá do grupo 1 que depois a gente vai ver. Mas a gente vai ver depois exatamente isso, né? Toda vez que você transforma essa simetria como uma simetria local, você tem que adicionar um certo número de bósons vetoriais, bósons de calibre na tua teoria. E o número de bósons é exatamente o número de geradores do grupo. Tá? E no caso, por exemplo, do SU3, né, a gente tem 8 geradores de grupo. Né? O número de geradores de grupo vai com n ao quadrado menos 1. Você pode verificar que para um grupo SUN, você tem um número de geradores que vai com n quadrado menos 1. Então, para SU3, você tem 8 geradores de grupo. Né? Significa que você tem 8 bósons vetoriais. Você tem que são exatamente os 8 gluons que você tem na cromodinâmica quântica. Né? Então, é outra forma de você verificar se a sua simetria é uma simetria local. Quantos bósons vetoriais você tem, né? Se você só acha 3 bósons vetoriais, só pode ser SU2, né? Se você acha 8 bósons vetoriais, significa que você tem que ter SU3 e assim por diante. Ou se você não sabe quantos bósons vetoriais, mas você sabe que o grupo é SU2, né? Então necessariamente tem que ter 3 bósons vetoriais. Você tem que ir lá no acelerador e
e descobrir os 3 bósons vetoriais, né, dependendo da simetria que você tem do teu sistema, né. Então, está diretamente relacionado aí o conteúdo de partículas dado a simetria, né, que você tem da tua teoria. Tá? Então, por exemplo, SU3, né, você pode ver lá no livro do Heider, por exemplo, trabalha exatamente com como é que funciona a álgebra de SU3, quem são os geradores, né? Você vai ter 8 geradores do grupo, etc. Hein? Tem lá as matrizes todas lá correspondentes da cromodinâmica quântica, né? No caso de QCD, a gente tem um grupo exatamente SU2. Tá? Bom, com isso, né, a gente está falando de exatamente transformações de calibre, né? Agora a gente pode olhar para transformações de calibre envolvendo grupos não abelianos, né? Então, transformações então, vamos imaginar, você tem o nosso campo, né, φ de x. Agora é um campo que pode ter várias componentes, não interessa em quantos componentes tem. E ele transforma para um filinha de x. Então, essa transformação envolve o elemento do grupo, né, que a gente está chamando de o x, que é como que o campo vai se transformar, vezes o φ de x, né? Define aí como que o campo se transforma mediante uma transformação qualquer dada por U de x, né? O U de x aqui forma um elemento do grupo, né? U de x é um elemento aí do grupo. O grupo aqui a gente também vai manter geral, um grupo G qualquer. Pode ser o grupo 1, SU2, SU3, um grupo qualquer aí, que vai ter uma álgebra de Lie associada e as constantes de estrutura, né, gerais, né? E esses são os geradores do grupo e as constantes de estrutura do grupo. Você pode trabalhar ou na representação adjunta do grupo, ou na representação adjunta ou na representação fundamental do grupo, né? Vou deixar mais ou menos geral a coisa, né? Então, a gente também viu que uma derivada, né? Se o campo transforma dessa forma, uma derivada demi de φ, né? Vai então para demi U φ, e como U, a gente está fazendo explicitamente uma função de espaço-tempo, então você tem U demi de φ, ou a derivada atuando nesse elemento do grupo, né? Vezes o φ para a gente. Tá? Então, lá, exatamente como lá no caso abeliano, né, a gente quer que essa derivada se transforme exatamente como o campo se transforma, né? Então, para fazer a derivada se transformar exatamente como o campo se transforma, a gente tem que dar um fim nesse termo daqui, né? Então, significa que a gente tem que modificar a derivada por uma derivada covariante adicionando um campo vetorial apropriado cuja transformação dele vai exatamente eliminar esse termo daqui para a gente, né? Então, como a gente quer que a derivada se transforme exatamente como o campo, a gente tem que trocar essas derivadas demi
por uma derivada covariante, né? Fazer aquela troca da derivada dmi para uma derivada covariante, tal que a gente tem, então, dmi com a introdução do campo, um campo vetorial. Aqui eu não estou usando E, como a gente usou lá da eletrodinâmica escalar, vou usar um G qualquer, vai fazer o papel ainda constante de acoplamento, em vez de E, para mim a gente vai ser G. Você tem o campo vetorial aplicado em φ, né? Isso daqui é a derivada covariante em φ, e a gente quer que isso daqui se transforme exatamente como o campo se transforma, né? Então, por uma transformação aí de calibre, esse cara daqui para a gente, então, vai para um dmi, como a gente viu lá do eletromagnetismo, né? Tal que o dmi de φ. Então, a derivada acaba se transformando exatamente como o campo se transforma. A gente pode escrever isso aqui com uma forma matricial, né? No caso não abeliano, sempre vai ter uma forma matricial associada, uma vez que isso daqui acaba sendo uma matriz para a gente, né? Uma matriz aí, sei lá, vai ser a dimensão aí que você vai estar trabalhando aí especificamente, né? Então, dmi acaba sendo uma matriz, é uma matriz, um operador matricial, que a gente pode denominar dmi, claro que envolve as derivadas ordinárias aí, isso daí tem que estar multiplicado por uma matriz, sei lá, n por n, vai ser a dimensão aí que a gente vai estar trabalhando aí especificamente, dependendo do grupo, vezes essas derivadas aí, menos ig, e esses caras aqui devem ser matrizes agora para a gente, né? A mi representada em uma matriz também n por n, tá? E o ami, a gente pode representar esses amis como sendo os geradores do grupo vezes ami A para a gente. Então, está aqui, né? Se você tem N geradores de grupo, você vai ter N campos vetoriais associados, né? No caso do SU2, a gente tem 3 campos vetoriais. No caso do SU3, tem 8 campos vetoriais, e assim por diante, né? Dependendo do número de geradores que a gente tem. Tá? Que a gente pode escrever, então, isso daqui é nada mais que o L1, a Mi1 mais L2, a Mi2 mais babá, né? Dependendo aí da dimensão do grupo que você tem, né? Até a dimensão em N, Ln, a Mi L, né? E o N aqui é o número de geradores, o número de campos de calibre. Que é o número de geradores do grupo. Tem o mesmo número. O número de geradores do grupo, você pode verificar que é n ao quadrado menos 1. Né? Dependendo aí, para um grupo, por exemplo, SUN, né? O nzinho aqui, dado a dimensão do grupo, o número de geradores é a dimensão do grupo ao quadrado menos 1. Você pode mostrar isso lá na teoria de grupos da matemática, não vou demonstrar aqui. Fica como exercício para vocês demonstrarem, dado um grupo de dimensão n, o número de geradores é dado exatamente dessa forma. Tá?
como no caso do SU2, né? Você tem 3 geradores, no SU3 você vai ter 8 geradores e assim por diante, né? Dependendo do tipo de grupo que você tem. No exemplo de SU2 que a gente acabou de ver aqui, a gente tem essas duas representações, fundamental e adjunta. Nosso grupo mais simples, que é o grupo SU2, a gente viu que na representação fundamental, os geradores do grupo são dados pelas matrizes de Pauli. Vamos colocar explicitamente o fator meio aqui, né, vezes as matrizes de Pauli, tá? As 3 matrizes de Pauli. 1, 2, 3. Então, se você escreve em termos das matrizes de Pauli, a gente trabalha na representação fundamental, ou se você escolhe na representação dada em termos das constantes de estrutura do grupo, não é mais a matriz de Pauli, mas são esses L1, L2, L3 que acaba aparecendo. Então, esses caras aqui agem objetos de 2 elementos, né? O nosso campo φ aqui tinha que ser um dupleto, e se você está na representação adjunto, esse cara aqui tinha que ser um cara de 3 elementos, né? Um φ1, φ2, φ3, né? Um cara de 3 elementos. Tá? Esse aqui de novo, matrizes de Pauli. Que eu tinha escrito anteriormente. E a gente tem, então, quem que é o AMI, né? O AMI é esse cara daqui, né? Meio de tal 1 vezes esse, meio de tal 2 vezes esse, meio de tal 3 vezes esse. Você vai ter quem que é o campo AMI, é uma matriz, né? Acaba sendo uma matriz, meio de tal 1, AMI 1, mais meio de tal 2, AMI 2, mais meio de matriz de Pauli 3, AMI 3. E se você multiplicar todo mundo e somar, isso daqui é uma matriz 2 por 2, que vai te dar, no final do dia, AMI 3, AMI 1, menos I, AMI 2, AMI 1, mais I, AMI 2 e AMI 3. Te dá essa nossa matriz, né, representando o nosso campo vetorial, né, representado aqui como uma matriz. Né? Então, é exatamente esse cara daqui na representação fundamental do grupo. Tá? E a derivada covariante você pode calcular do mesmo jeito, né? Dmi de φ também é uma matriz, né? É uma matriz agora na representação fundamental do grupo. Tem que ser uma matriz agora 2 por 2, né? A gente está trabalhando nessa representação. Agora é uma matriz 2 por 2 vezes Dmi. Então, a matriz 2 por 2 unitária vezes Dmi. Menos IG, essa matriz aqui, né? Essa matriz AMI, 2 por 2, né? Vezes alguma coisa que tem que ter 2 elementos, né? φ1, φ2. Tá? Então, essa acaba sendo a nossa derivada covariante na representação fundamental, que acaba, se você multiplicar, etc., e somar todo mundo, vai te dar quem é a derivada covariante do campo. Que acaba te resultando aí, abrindo aqui todo mundo, isso daqui vai te dar uma matriz 2 por 2 no final, que quer dizer, dá uma matriz... uma matriz linha, né? Dá uma matriz linha, né? Dá uma matriz
Quer dizer, uma matriz, continua sendo uma matriz coluna, desculpa. Continua sendo uma matriz coluna, né? Acaba sendo uma matriz coluna, que é dmi φ1 menos IG, aí é só multiplicar todo mundo, IG Mi3 φ1 mais, que é esse cara vezes esse, ou esse vezes esse, a Mi 1 mais I menos I, a Mi 2 φ2, e o segundo elemento, dmi φ2 menos IG, a Mi 1 mais I, a Mi 2 φ1 menos a Mi 3 φ2. Dá essa matriz para a gente, né? É claro que no final, por exemplo, se você tem dmi φ, dmi φ, pegar essa matriz, né? Tinha que ter escrevido aqui o contrário, né? Matriz coluna, matriz linha, né? Dedaga. Então, a matriz coluna vezes a matriz linha vai te dar um objeto só, né? Um elemento, né? Que acaba sendo invariante de calibre exatamente por uma transformação desse tipo, né? A derivada dmi se transforma por U, a derivada dmi complexo conjugado, ou emitiano adjunto, aí vai te dar um U daga, U vezes U daga acaba sendo igual a 1, se transforma aí mediante a transformação U, exatamente como a própria coisa aqui, né? Dmi de φ. Que é pegar esse cara e multiplicar pela linha, né? A lagrangiana é um cara de um elemento só no final do dia. Tá? Então, a derivada covariante acaba sendo automaticamente, o produto dela com o emitiano conjugado acaba sendo automaticamente invariante de calibre. Né? E a derivada covariante do campo na representação fundamental é simplesmente essa matriz aí em coluna para a gente, né? Acaba obtendo uma matriz coluna. A outra forma de trabalhar, né, com o grupo, né, é na representação adjunta. Né? Então, se você vai para a representação adjunta, em vez de trabalhar com os geradores do grupo, a gente trabalha diretamente com as constantes de estrutura. Então, na representação adjunta, os geradores são o LA, né, como a gente tinha escrito, elemento BC, menos I, o C, né, as constantes de estrutura C, ABC. Onde o A, B, C varia de 1 até a dimensão aí do grupo que você tem, né? O número o número de geradores de grupo, né? Até o número de geradores do grupo. Tá? Então, na representação adjunta, em vez de trabalhar com um objeto que é φ1, φ2, né? Agora a gente tem que trabalhar com um objeto de 3 elementos. Então, o nosso campo agora, φ, passa a ser um cara de 3 elementos, φ1, φ2, φ3. A gente escreveu quem que era esses geradores, né? Que eu acabei de pagar aqui.
de apagar. A gente tinha escrito antes. Para representação adjunta. Então, agora o demi de φ, né, acaba sendo para a gente uma matriz unitária 3 por 3 vezes as derivadas covariantes, derivadas demi, que está atuando agora em φ1, φ2, φ3, menos IG, o correspondente aqui de você pegar e multiplicar, né, o mesmo processo que a gente fez aqui, né, calcular quem que é o AMI na representação adjunta, né? Agora a gente usa, em vez das matrizes de Pauli, a gente acaba usando exatamente essas matrizes aqui geradoras, né? Então acaba sendo um objeto 3 por 3 para a gente e acaba nos dando aí um AMI 3 por 3 atuando de novo em φ1, φ2, φ3, né? Continua com 3 bósons de calibre, né? Ou bósons vetoriais, você ainda continua com os 3 bósons vetoriais, que tem a mesma estrutura, mas a gente usa o L1, L2, L3, que sai diretamente daqui, né? Aquelas 3 matrizes 3 por 3 que a gente tinha escrito antes, tá? No final do dia, você pode fazer o mesmo processo aqui, vai te dar aqui essa derivada covariante, dmi de φ1, dmi de φ2, dmi de φ3, menos IG, e a parte envolvendo os bósons vetoriais, menos I, AMI 3, φ2, mais I, AMI 2, φ3, I, AMI 3, φ1, menos I, AMI 1, φ2, φ3, menos I, AMI componente 2, φ1, mais I, AMI 1, φ2. Então, essa é a derivada covariante agora na representação adjunta, né? Então, dependendo da representação que você tem uma derivada covariante ou outra, né? Dependendo de qual a representação que você está trabalhando, né? Que a gente pode escrever aqui também, né? Olhando para essa cara dessa expressão, isso daqui é equivalente a escrever a derivada covariante de uma forma bem mais simples, que acaba sendo o próprio dmi de φA, e você pode verificar que isso é o G, o epsilon, tensor de Liouville-Civita, A, B, C, AMI, B, φ, C. Então, se você abrir, né, o elemento 1, elemento 1, dmi de φ1, G1, o único diferente de zero aqui é o 2, 3, então B pode ser o 2, né? Tá aqui, ou pode ser o 3 que está aqui, e mesma coisa, né? Então esse aqui apareia com 2, 3 ou 3, 2, que é exatamente o que a gente tem aqui, né? Se você, então, fica numa forma bem simples, né? A derivada covariante simplesmente, né, na representação adjunta do grupo, acaba sendo bem simples, né? Só envolve as constantes de estrutura direto, né? Então é muito mais simples você trabalhar na representação adjunta, né? Fica simplesmente dado desse jeito a derivada covariante. Na representação fundamental não dá para escrever desse jeito, não dá para escrever, né? Você tem que abrir explicitamente as matrizes lá, mas na representação adjunta é fácil, né, de escrever.
Então, em geral, para um campo não abeliano, né, para um grupo não abeliano, lembrando lá da álgebra de Lie, que os geradores do grupo vão sempre satisfazer aquela álgebra de Lie, I, C, B, C, A, B, L, C. Tá? A gente tem que DMI, Φ, A, é sempre da forma DMI, Φ, A, mais G, C, A, B, C, AMI, B, Φ, C. Onde a gente está sempre usando aquela notação de índice repetido, você tem uma somatória associada aqui. Né? Então, é sempre dessa forma a derivada covariante. Na representação adjunta do grupo, ou você pode escrever geral, né? Ou a gente pode escrever explicitamente DMI de Φ como uma matriz, né? Explicitamente. Então, agora entra, em vez de usar os elementos 1, 2, 3, etc., ou qual é a dimensão aí que você está trabalhando, né? 1, 2, ou 1, 2, 3, ou sei lá qual é a dimensão do grupo, é explicitamente a matriz DMI de Φ, né? DMI de Φ, mais IG, o comutador de AMI com Φ, que acaba aparecendo aí no final do dia, onde o AMI aqui é a matriz, né? É a matriz lá envolvendo os campos de calibre, que é AMI A vezes LA, vezes os geradores do grupo, né? De novo, somatória aqui implícita, né? É AMI A1, L1, AMI A2, L2, AMI 3, L3 e assim por diante, acaba entrando dessa forma. Tá? E o Φ, mesma coisa, né? O Φ também você pode escrever, também numa forma matricial, o Φ, as componentes em o ΦA, né? 1, 2, 3, etc., LA para a gente, né? Então, se você substitui isso aqui dentro e olha para as componentes, uma vez que vai aparecer um LA, um LB aqui, vai acabar dando exatamente essa expressão aqui de cima, né? Então, se você substitui isso daqui, dá exatamente esse resultado usando a álgebra de Lie. Tá? Então, você pode escrever a derivada covariante na forma direta aqui ou na forma matricial, que é equivalente, né? Dá a mesma coisa, né? Usando a álgebra de Lie. Bom, então com isso, né? Lembrando como que a derivada covariante se transforma, então automaticamente um objeto desse é invariante para uma transformação de calibre qualquer, né, sobre um grupo não abeliano. Então, como DMI Φ, né, se transforma para DMI Φ' que é igual a U DMI de Φ, a gente tem automaticamente aí que o produto desses dois caras acaba sendo um invariante para a gente, né? Pela transformação de calibre. Você pode perguntar também como é que se transforma, né? Como que vai transformar o campo de calibre, né, de tal forma que essa quantidade continua sendo exatamente dessa forma, né? Então, a gente pode ver como que o campo de calibre agora para uma transformação não abeliana, né? Como que ele vai se transformar. Então,
partindo desse objeto aqui para a gente, né? Dmi de φ linha, abrindo explicitamente, né? Você tem dmi menos ig a mi, o transformado vezes o φ transformado, né? E isso daqui para a gente é dmi menos ig o ami transformado, e o φ transformado é u vezes φ, né? Como se transforma o φ mediante aquela transformação de calibre, né? E isso daqui acaba sendo, então, se você abrir todo mundo aqui, acaba sendo dmi, essa derivada vai atuar nesse objeto aqui, né? Vai te dar em um dmi de u, φ, mais o u, né? O u, dmi de φ, e esse daqui, né? Menos ig a mi linha u vezes φ. U vezes φ. E a gente quer que isso seja exatamente igual a isso, né? Isso daqui é uma igualdade para a gente. Então, como essa derivada aqui transformada tem que satisfazer essa expressão, né? Se você faz isso daqui como sendo, agora tem que satisfazer u, né? O dmi menos ig a mi não transformado vezes φ é uma identidade para a gente. Então, isso daqui de novo agora, isso daqui é igual a u dmi de φ menos ig u a mi de φ, né? Simplesmente isso aí, né? Como é uma identidade de novo, né? É claro que esse cara daqui vai embora com esse cara daqui. Você acaba escrevendo isso daqui como... A gente pode ver agora como que o ami, né, vai se transformado, está relacionado com o ami original. Você tem, então, dmi u vezes φ, esse cara aqui vai embora com esse, menos i g a mi linha u φ, isso tem que ser igual a menos i g u a mi de φ. Como o φ aqui é geral, né? Isso daqui deve ser satisfeito para qualquer campo escalar, né? A gente pode escrever isso daqui, então, como isso deve ser válido para qualquer campo escalar. Então, a gente tem que dmi de u menos ig a mi linha u é igual a menos ig u a mi. Tá? A gente também pode multiplicar todo mundo por u daga, né? Lembra lá que u vezes u daga é igual a 1, porque existe o elemento identidade do grupo, né? Então, se você multiplica todo mundo por u daga aqui também, né? O inverso, né? Melhor, multiplica pelo inverso de u, né? Como é um grupo, existe o inverso dele, né? Então, se você multiplica por u menos 1, né? Multiplicando todo mundo por o inverso do grupo que existe, então a gente acaba ficando com o resultado que dmi de u a menos 1, menos ig a mi linha u, com u a menos 1, dá o elemento identidade, como a gente viu. Isso daqui é menos ig u a mi u a menos 1. Você pode passar esse cara para o lado de cá, né? E divide todo mundo por menos ig. Então, você acaba obtendo daqui como que o ami
se transforma mediante essa transformação de calibre não abeliana, né? Ele vai se transformar como sendo U, AMI, UA menos 1, menos I sobre G, quando eu divide todo mundo por menos IG, né? E passa esse cara para o lado de lá. Então vai ficar menos IG, dmi de U a menos 1. Então, está aqui como que o campo de calibre, né, acaba se transformando mediante essa transformação de calibre para deixar a derivada, né, covariante se transformando exatamente como o campo, né? Então, a derivada, o campo de calibre tem que se transformar exatamente dessa forma. Tá? No caso da transformação abeliana que a gente viu, né? Isso aqui acaba dando exatamente a relação lá que a gente acabou vendo para o caso de uma transformação abeliana. Né? Para G, né? Para um grupo abeliano, U1, né? No grupo abeliano U1, a gente tem que o elemento do grupo aí, como a gente escreveu, é simplesmente I menos I lambda de X. Então, se você substitui o U aqui, a gente acaba obtendo que o AMI' se transforma exatamente como a gente viu lá, o AMI original, vai te dar o AMI original, menos 1 sobre G dmi de lambda, que é como que o campo lá eletromagnético se transforma, né? O campo eletromagnético é um campo abeliano. Então, a gente reproduz exatamente o caso abeliano. No caso não abeliano, essa é a forma que o campo de calibre se transforma. Beleza? Então, com isso, a gente tem que o produto, né, de dmi φ, né, com o dmi, ele com ele mesmo, né, o complexo conjugado, o hermitiano conjugado, vai ser invariante, automaticamente invariante de calibre. Outra coisa que a gente tem aqui também, a gente quer achar agora também quem que vai ser agora a parte cinética, né? A parte cinética, o equivalente que a gente tinha lá do campo eletromagnético, né? A gente também tem que ter uma parte cinética para o campo vetorial, né? Então, quem é essa parte cinética no caso não abeliano, né? Então, para obter quem é essa parte cinética para o equivalente lá que a gente tinha, né, do F' menos 1/4 do campo abeliano, eletromagnético, a gente pode fazer um pequeno truque aqui e mostrar que uma vez que as derivadas covariantes se transformam dessa forma, né, a gente quer agora um F' que transforma da mesma forma, né, de tal que seja invariante quando você multiplicar um F' por outro F' de uma forma apropriada, né? Então, fazendo uso dessa propriedade aqui, né? É claro que se você tivesse uma segunda derivada covariante aqui, vai continuar, você pode mostrar que continua transformando exatamente dessa forma, né? Não importa quantas derivadas covariantes aí você tem, vai continuar transformando exatamente desse jeito aqui que você pode verificar. Tá? Então, uma coisa você pode verificar que se você toma, por exemplo, o comutador de dmi com dni de φ, isso daqui também se transforma exatamente como a derivada covariante lá se transforma. Esse comutador também vai se transformar da mesma forma, como sendo U, né, mediante a transformação de calibre em não abeliano, ele vai para U, comutador de dni vezes φ. Continua se transformando da mesma forma, que você pode verificar facilmente. Agora a gente pode definir disso, né?
como a gente agora tem um termo aqui de duas derivadas, né? Isso daqui faz um papel equivalente para a gente, como se fosse um F-mini, né? Acaba sendo um papel equivalente a um F-mini. Então, a gente pode definir o tensor F-mini, vou colocar o índice embaixo, trabalhando com o índice embaixo, mini, como vamos definir esse F-mini como sendo menos 1 sobre IG, o comutador de dmi, dni. Esse fator aqui é exatamente porque a gente quer que isso daqui acabe reproduzindo o tensor eletromagnético no caso de uma transformação abeliana, né? Tem que reproduzir de volta o tensor eletromagnético, que acaba reproduzindo, né? Se você olhar para as derivadas covariantes aqui, então isso daqui para a gente é menos 1 sobre IG, a derivada covariante é o dmi menos IG ami, né? Um dni menos IG ani. Sim, beleza. Que você também pode escrever como sendo, abrindo explicitamente isso daqui, né? Peraí, fazendo. Acaba te dando dmi, ami, ani, que é esse cara daqui vezes esse. É claro que esse vezes esse tem o oposto, acaba se cancelando, né? O dmi, dni, menos o dni ami é zero, mas você tem esse cara atuando neste e esse cara atuando neste, né? Então você tem derivadas atuando aqui, vai te dar um menos IG, que cancela com esse menos IG, dá um dmi ani, e tem esse cara que atua nesse cara daqui com sinal contrário, né? Um dni ami. E tem o comutador, né? Tem um comutador também de ami com ani, né? Com menos IG ao quadrado, já tem um IG daqui do lado de cá, vai te dar um menos IG e sobra um ami com ani no final do dia. Então, o nosso F-mini, né, acaba ficando desse jeito, né? Então, para campos abelianos, né, para o caso de uma transformação abeliana, esse comutador aqui é automaticamente igual a zero, uma vez que as constantes de estrutura do grupo abeliano é zero, e sobra só o tensor eletromagnético, né? Então, esse cara daqui reproduz exatamente o tensor eletromagnético para um grupo abeliano, né? E para um grupo não abeliano, gera esse termo adicional, né? Acaba aparecendo esse termo adicional. E agora, como esse objeto aqui se transforma dessa forma, né? Você pode verificar, então, agora que o F-mini acaba se transformando de forma equivalente também, como esse comutador aqui se transforma, né? Exatamente como a gente construiu esse objeto daqui. Tá? Então, de novo, isso daqui você pode escrever na representação fundamental do grupo, né? Ou pode usar a representação adjunta, né? Você escolhe qual a representação que você quer, né? E lembrando também que o ami, né? O ami é o ami A vezes os geradores do grupo, né? E mesma coisa para esse objeto, a gente tem a álgebra de Lie associada. Então, em componentes, né? Você pode escrever isso daqui como que é a forma do F-mini em componentes, né? Então, em componentes, usando, por exemplo, na representação
adjunta, que é aquela que fica tudo numa cara mais simplesinha, a gente tem que o F mini A, componente A dele, vezes LA é o F mini, né? O F mini, que é esse cara daqui, né? Então, se você iguala as duas expressões, né? E usa os campos, pode escrever em termos das componentes dele e os geradores do grupo desse jeito, a gente acaba ficando com o F mini A componente é dado por dmi ani componente A menos dni ami componente A. E agora, né, usando a álgebra de Lie aqui, isso aqui vai te dar mais G, a constante de estrutura do grupo, A, B, C, ami B, ani, C. Então, na representação adjunta, as componentes de F mini são fáceis de escrever. Envolve diretamente as constantes de estrutura do grupo. Mais uma vez, no caso do campo eletromagnético, a constante de estrutura é 0, você só tem uma componente, te dá exatamente o F mini correto aí. Tá? Então, essa é na representação adjunta do grupo. E como é que transforma o F mini, né? Então, por meio da transformação U, né, a gente tem como que o ami se transforma, né? O ami vai se transformar exatamente desse jeito, e você pode verificar como é que o F mini vai se transformar, né? Com o ami se transformando daquela forma, a gente pode verificar como que o equivalente aqui do F mini vai se transformar. Então, o F mini vai para um F mini linha, né? Usando a transformação do ami aqui dentro. O F mini vai para um F mini linha, que você acaba podendo mostrar que segue essa mesma estrutura, mas com o F mini U a menos 1. Então, essa é a forma como que o F mini se transforma por uma transformação de calibre não abeliano, né? Transforma exatamente desse jeito. Né? No caso abeliano, como U é igual elevado a menos I lambda, isso aqui você pode, né, passar para o lado de lá, te dá o próprio F mini, né? Continua dando a mesma coisa. Mas no caso não abeliano, não necessariamente essas coisas aqui comutam, né? Você não pode puxar esse cara aqui para dentro, né? Esse daqui é uma matriz, né? Que envolve aí os geradores do grupo, né? Então você não pode passar para o outro lado de lá, né? Uma vez que não comuta, né? Você tem matrizes aqui que não comutam. Então, essa é a forma que o F mini acaba se transformando por meio de uma transformação U. Agora, quem é o termo cinético, né? Da mesma forma que lá no eletromagnetismo, né? A gente tem um produto de F mini e F mini, que é automaticamente invariante de calibre, uma vez que o F mini já é invariante de calibre. Aqui o F mini não é invariante de calibre, né? Ele acaba se transformando daquele jeito, né? Então, um termo cinético na nossa lagrangiana, invariante. O que sugere aqui essa estrutura, né? Se você pega um F mini e multiplica por outro F mini, né? F mini, isso daqui vai, né? Por um F, vai transformar daquele jeito lá, né? U, F mini, U a menos 1, né? E mesma coisa, F mini, U a menos 1, né? Então, isso daqui nos dá U, F mini,
UA-1. Se transforma, um produto se transforma da mesma forma que o F-mini, né? Mas se você tomar o traço disso daqui, né? O traço de F-mini, é claro que o traço tem aquela propriedade cíclica, né? O traço de um produto de matrizes, você pode ir girando ciclicamente as matrizes lá dentro, então continua dando a mesma coisa, né? Esse daqui é o traço disso daqui, né? U, F-mini, UA-1, que é a mesma coisa que traço de UA-1, U, passando ciclicamente aqui, F-mini, que é o traço de F-mini. Então, a quantidade invariante é dada exatamente pelo traço do F-mini, que acaba sendo invariante para a gente, né? Isso daqui vai para esse cara daqui, né? Então, o nosso termo cinético tem que envolver o traço de F-mini. Com isso, a gente pode escrever a forma de uma lagrangiana, né? Invariante, né? A nossa lagrangiana invariante aí de calibre, né? Para uma transformação de calibre não abeliana geral, se você está trabalhando aí na representação adjunta em termos das componentes dos campos, né? Acaba ficando, então, o traço de F-mini, vai aparecer o traço desse negócio aqui para a gente, que é o próprio negócio que a gente tem aqui, multiplicado aí por você pode, como lá no caso do eletromagnetismo, que você já tem a parte do eletromagnetismo, né? A gente sempre multiplica por menos 1/4, menos 1/4, em termos de componentes, F-mini A, componente A, F-mini componente A, mais, mesma coisa, a parte das derivadas covariantes atuando aí no campo φ. Em termos de componentes, de novo, isso daqui é dmi φ A, multiplicado por dmi φ A, em termos de componentes, e o potencial, você pode ter um potencial qualquer, que vai ser sempre da forma φA, né? Da forma que seja invariante aí, de calibre. Então, essa é uma forma geral da nossa lagrangiana em termos dos campos vetoriais, campos escalares, que é invariante de calibre. Onde o F-mini A, né, é dado dessa forma, né? O dmi de φA é o que eu tinha escrito anteriormente, né? O dmi φA é a expressão que eu tinha antes, dmi φA, mais G, constantes de estrutura do grupo, A, B, C, ami B, Φc. E F-mini, componentes dado daquela forma. É uma lagrangiana invariante de calibre para a gente. Uma coisa que é diferente aqui também do caso abeliano, né? Que é consequência de ter esse termo aqui dentro, né? Do tensor F-mini, que quando você toma esse produto F-mini, você vai ter termos que não é só quadrático, né, no campo vetorial, né? Vai ter termos cúbicos no campo vetorial e esse cara vezes ele mesmo, né? Termos quáticos no campo vetorial. Então, no caso não abeliano, né, você tem autointerações do campo abeliano com ele mesmo, né? É como lá na cromodinâmica quântica, né? Os clus interagem entre si, né? Então, vem exatamente da estrutura não abeliana do grupo, né? De certa forma, a gente tem, no caso do eletromagnetismo,
o campo do fóton, né, o campo eletromagnético, não carrega carga nenhuma, né, não tem carga elétrica, né? Mas no caso não abeliano, né, os campos não abelianos carregam cargas, né? Então, no caso da cromodinâmica quântica, os campos de gluons têm carga, né, que é a carga de cor, né, associada do grupo não abeliano, que vem exatamente da estrutura não abeliana do grupo. Tá? Então, isso daqui é importante, exatamente, que também leva a interações do campo vetorial com ele mesmo, né, que vem da própria estrutura não abeliana do grupo. Bom, paro por aqui hoje, a gente continua na aula que vem.